Na segunda parte do nosso exercício, digamos na linha B, o que nós queremos fazer é o seguinte, qual a resistência equivalente que, aplicada aos terminais da bateria de 10 volt, faz com que a corrente que a bateria debita aí seja exatamente a mesma que ela debita neste caso e que nós calculamos na linha A. Portanto, nós queremos substituir este paralelo de R1, R2 por uma resistência apenas só que, do ponto de vista da nossa fonte, a faça debitar a mesma intensidade de 15 mA. E, enfim, podes ver aqui que se usares a lei de Ohm, então ela neste segundo circuito V igual a RI, o V são 10 volt, o R é o que queremos achar, o I são 15 mA, vou por aqui, e portanto podias tirar daqui R igual a 10 volt sobre 15 mA igual a 10 volt sobre 0.015 ampere, e se fizeres estas contas dá-te R aproximadamente igual a 666.7 ohm. Ok? Era uma maneira de responder a esta linha B. Mas o que nós queremos fazer aqui não é bem isto. Repara, tu para a gente dar a resposta que aqui deu, nós teríamos que ligar a nossa resistência equivalente, teríamos que ter uma fonte de 10 volt, okay? E depois medir estes dados, medir este I e à custa dele calcular este R. Mas o ponto aqui é, nós queremos calcular este R sem nenhuma fonte, ok? Sem nenhuma fonte. Nós queremos calcular este R apenas conhecendo o valor destas resistências R1 e R2. Dito de outro modo, o que a gente quer aqui é, dada uma associação deste tipo, em que a gente sabe que valor tem R1 e R2, nós queremos calcular a resistência equivalente R, independentemente da fonte a que depois liguemos este paralelo ou então esta. Para qualquer fonte, a intensidade que circula neste ramo tem que ser a mesma que circula aqui. Matematicamente, aquilo que a gente quer é uma fórmula que à direita tenha uma expressão que envolva R1 e R2 e à direita tenha o valor de R, este valor de R, em que, por exemplo, se nós soubermos que o R1 vale 1000 ohms e o R2 vale 2000 ohms, se trata apenas neste segundo membro substituir o R1 por 1000 e o R2 por 2000, fazer contas e ver quanto é que o R vale. Isso é o que nós vamos fazer em seguida. Bem que aqui tu poderás dizer que a resistência equivalente R à custa de R1 e R2 é dada por esta fórmula, que é uma fórmula clássica, no sentido de qualquer engenheiro eletrotécnico a conhece. Mas o nosso propósito aqui é este, e se a gente não conhecesse esta fórmula, como é que pode conseguir obtê-la? Isso é o que vamos fazer. E então a questão que se põe aqui é como é que com os nossos dados nós vamos conseguir a fórmula que há pouco vimos. Ora, que dados é que a gente tem? Nós temos este circuito inicial e queremos obter um circuito em que a nossa bateria fica a mesma, que está, portanto temos aqui os nossos 10 volt e a resistência seja R e a intensidade de corrente elétrica aí seja os mesmos 15 mA que vimos aqui em cima. Ora, se o circuito a que nós queremos chegar é este, usando aqui a lei de Ohm, nós temos que a tensão da nossa bateria V é igual à resistência R pela intensidade de corrente elétrica I. E se tu contemplares esta fórmula, vais ver que já temos aqui uma expressão onde aparece a resistência R. Mas o que nós queremos, como há pouco vimos, é uma expressão em que apareça R, e R1 e R2 para os podermos relacionar. Uma forma de a gente o fazer é tentarmos matematicamente fazer aparecer aqui
além deste R, o R1 e o R2. E podemos fazer isso usando a lei dos nós de Kirchhoff, porque vimos que esta intensidade da corrente elétrica I é igual, que é esta aqui, é igual à soma de I1 com I2. Portanto, nós podemos reescrever a lei de Ohm aplicada a este circuito, V igual a R, I1 mais I2. No vídeo anterior, nós vimos também que I1 é igual a V sobre R1 e I2 é igual a V sobre R2. Ora, isso permite-nos escrever esta igualdade como V igual a R vezes I1 V sobre R1 mais I2 V sobre R2. E ainda podemos escrever V igual a R. Se pusermos agora em evidência o V nesta expressão, podemos ter V que multiplica 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Podes observar aqui que V vezes 1 sobre R1 nos leva a esta, e V vezes 1 sobre R2 nos leva a esta aqui. Portanto, temos a mesma expressão em baixo. E se agora dividirmos ambos os membros por V, obtemos uma equação equivalente no que diz respeito aos valores de R1, R2 e R. Se dividirmos ambos os membros por V, obtemos 1 igual a R vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Em que saliento que dividindo V por V aqui temos 1, e para dividir no nosso segundo membro um produto por V, basta dividir um dos fatores. Portanto, dividindo este aqui, temos que a divisão dá 1 e fica R vezes 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Ora, nesta expressão azul, que aqui está, nós podemos começar por efetuar esta soma. Como é que a soma é feita? As frações envolvidas têm que ter denominador comum, então multiplicamos ambas as partes desta por R2, fica R2 sobre R1 vezes R2, isto aqui embaixo é 1 vezes, ok? E esta aqui fica R1 em cima a dividir por R1 vezes R2, portanto a soma fica esta. E agora aqui obtemos a expressão que aqui está, e passamos este termo que divide no nosso segundo membro, passamos a multiplicar para o primeiro membro, e este termo que multiplica no nosso segundo membro passamos a dividir para o primeiro, e obtemos uma expressão, a expressão que aqui está, que nos dá o R em função de R1 e de R2. Vamos então avaliar o valor da resistência equivalente para o nosso caso. O R1 vale 1000 ohm, o R2 vale 2000 ohm, 1000 vezes 2000 dá 2 milhões, que é 2 vezes 10 à sexta, um 2 seguido de 6 zeros, 1000 mais 2000 dá 3000, 3 vezes 10 ao cubo, a divisão 10 à sexta sobre 10 ao cubo dá 10 elevado a 6 menos 3, que é 10 ao cubo. Portanto, 2 vezes 10 ao cubo sobre 3, 2 vezes 10 ao cubo são 2000, 2000 terços de ohm. Ora, 2000 terços, se quisermos calcular o valor em decimal, 20 dividido por 3, 6, 6 vezes 3, 18 para 22, outra vez 20, outra vez 6, resto 2, outra vez 20, outra vez 6, e se agora continuarmos o nosso cálculo, obtemos 6.666, etc., que podemos escrever isto como aproximadamente 666.7 ohm. Repara que o que fizemos aqui foi considerar apenas as primeiras 4 casas, arredondando neste último dígito. Esse arredondamento é feito como? Arredondando aqui, olhamos para o dígito que está à direita dele, que é este. Se esse dígito for maior ou igual a 5, nós aumentamos este último de uma unidade, foi o que a gente aqui fez. Se este dígito tiver entre 0 e 4, nós mantemos este. Portanto, a resistência equivalente é aproximadamente 666.7 ohm.